A aceleração constante. Confere. Usando aquela tabela de velocidades e tempos, eu fiz o cálculo de aceleração para 4 intervalos de tempo diferentes, tanto para o Copa como para o Duna. E é verdade, a aceleração não varia. Os dados registrados nessa tabela podem ser representados através de um gráfico velocidade por tempo. É só ir marcando os valores de V para cada instante e depois unir os pontos do mesmo veículo com uma reta. Veja, a reta verde representa o movimento do Copa e a reta azul o movimento do Duna. Repare que a reta verde é mais inclinada e não é à toa. Pode notar, num gráfico de velocidade em função do tempo, quanto maior for a aceleração, mais inclinada é a reta que representa o movimento. E mais, também é possível descobrir a aceleração pelo gráfico. É só escolher 2 instantes e fazer a divisão ΔV por ΔT. Fácil, fácil. Imagine então a seguinte situação, tudo acontecendo ao mesmo tempo. O sinal fica verde, eu disparo esse cronômetro aqui e um carro dispara na mesma aceleração do Duna, ou seja, 2 metros por segundo ao quadrado. Admitindo-se que a aceleração vai se manter constante, será que dá pra gente calcular qual vai ser a velocidade desse carro daqui a uns 15 segundos, por exemplo? Segundos. E aí, dá pra gente descobrir que velocidade está aquele carro agora? É claro que dá. É só a gente usar a função horária da velocidade para esse tipo de movimento com aceleração constante. A fórmula da função horária da velocidade é V igual a V0 mais A vezes T, onde V0 é a velocidade inicial, isto é, a velocidade quando o cronômetro é disparado, e A é a aceleração, que nesse tipo de movimento é uma constante. E agora a gente já pode responder aquela pergunta: qual é a velocidade daquele carro depois de 15 segundos? Como o carro estava parado na hora em que o cronômetro foi disparado, então V0 é igual a 0. A aceleração A é igual a do Duna, 2 metros por segundo ao quadrado. E o T é igual a 15, que é o instante em que a gente quer saber a velocidade. Agora, é só substituir os valores da função horária da velocidade. Fica assim: V é igual a 0 mais 2 vezes 15, que dá 30. Ou seja, depois de 15 segundos, aquele carro vai estar a uma velocidade de 30 metros por segundo. Essa velocidade está muito alta. Vamos dar uma parada e entender isso direitinho. Na última teleaula, a gente estudou o movimento retilíneo uniforme, aquele movimento em que a velocidade é constante, que é o caso do movimento dessa gota. Agora a gente está estudando o movimento também retilíneo, só que a velocidade varia. Esse movimento não tem nome, não? É claro que tem. Como a aceleração é constante, a velocidade varia sempre da mesma forma. Por isso, esse movimento se chama movimento retilíneo uniformemente variado. Eu me lembro que no movimento retilíneo uniforme, a gente podia prever a posição da gota a cada instante. E no movimento retilíneo uniformemente variado, isso também pode ser feito? Pode, mas para isso a gente tem que conhecer a função horária da posição para esse tipo de movimento. Você quer saber? Então lá vai. X é igual a x0 mais v0 vezes t mais meio a vezes t ao quadrado. E não precisa se assustar que todo mundo aqui é conhecido. O x0 é a posição inicial e o v0 é a velocidade inicial, quer dizer, a posição e a velocidade no momento em que o cronômetro é disparado. E o A é a aceleração. Bom, agora a gente pode saber a posição que o corpo com aceleração constante vai ocupar em qualquer instante. É verdade. Olha só, eu já calculei a posição que o Copa vai estar depois de 10 segundos. Para facilitar, eu escolhi como origem do eixo das posições o ponto de largada. Então, x0 é igual a 0. Como o carro está parado, então V0 também é igual a 0. Bom, a aceleração do Copa a gente já calculou, que é 3 metros por segundo ao quadrado. E o T é igual a 10 segundos, que é o instante em que a gente quer saber onde o carro vai estar. Aí é só substituir os valores na função horária e fazer os cálculos, que eu já fiz.
Então, aos 10 segundos, o carro vai estar a 150 metros do ponto de largada. Muito bem, Rosinha. E se você calcular várias posições para vários tempos e construir um gráfico de posição por tempo, você sabe que gráfico vai dar? Uma reta? Vamos ver? No caso do Copa, o gráfico ficaria assim. Ligando os pontos, temos uma parábola. Repare que quanto mais se avança no tempo, maiores são os deslocamentos. Isso indica que a velocidade está aumentando. E é por isso que a gente diz que esse é um movimento acelerado. Confere, é uma parábola mesmo. Agora eu quero ver se o mesmo acontece com outro veículo, o Duna. Pode conferir que eu garanto. E que tal a gente conferir tudo que a gente aprendeu nessa teleaula? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu uma nova grandeza física, a aceleração, que é uma medida da variação da velocidade de um corpo num certo intervalo de tempo. Viu que, matematicamente, a aceleração é calculada dividindo a variação de velocidade pela variação de tempo, ou seja, ΔV sobre ΔT. E viu que a unidade da aceleração é uma unidade de comprimento dividida por uma unidade de tempo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado, por exemplo. Você também ficou conhecendo a função horária da velocidade para movimento com aceleração constante. E viu que esse tipo de movimento é chamado de movimento retilíneo uniformemente variado, já que sua velocidade varia de maneira uniforme. Por último, você entrou em contato com a função horária da posição para esse tipo de movimento, que permite prever a posição do corpo em qualquer momento. Agora, para você saber mais sobre esse assunto, você precisa dar uma boa olhada no seu livro de física.